Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês essa receita de panetone salgado de liquidificador, sem sovar. É muito fácil de fazer, com uma massa bem macia e bem fofinha e fica muito delicioso. Esse panetone é ótimo para você que não gosta do panetone doce, está fazendo aí para comer nessa época de Natal ou até mesmo para fazer na sua ceia desse ano. E quem nos deu a ideia desse vídeo foi um inscrito aqui do nosso canal e como sugestão dada é sugestão aceita, está aqui a nossa receita super fácil de panetone salgado. Aqui no canal também temos outra receita de panetone salgado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar aquela conferida. E agora vamos parar de falação e vamos pro vídeo. E para fazer esse nosso panetone, no liquidificador, adicione 2 ovos, 80 gramas de margarina ou manteiga derretida e em colheres tem 3 colheres de sopa, não muito cheias, tá bom? 2 colheres de sopa de açúcar, 25 gramas de queijo ralado, meio pacotinho daquele de 50 gramas. E 200 ml de água morna. O próximo passo é bater bem esses ingredientes por 2 minutos até ficar tudo bem misturado. Em seguida, vamos pegar esses ingredientes que acabamos de bater e adicionar em um recipiente. O próximo passo é usar 10 gramas de fermento biológico seco, o famoso fermento para pão que vocês encontram em todos os mercados. É só despejar nessa mistura e dissolver o máximo que a gente puder desse fermento aqui. E após dissolver o fermento, vamos adicionar 300 gramas de farinha de trigo. Em xícaras tem 3 xícaras de 200 ml de farinha de trigo. Vamos adicionando aos poucos e misturando até chegar no ponto correto da massa, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. É sempre bom ir colocando aos poucos, porque dependendo do tipo da farinha de trigo que você esteja usando, do tamanho do ovo e da porcentagem de gordura que contenha na margarina ou na manteiga, pode ser que precise de mais um pouquinho de trigo, pode ser suficiente ou pode sobrar mais um pouquinho, tá bom? Então vai adicionando aos poucos e preste atenção a seguir no ponto correto dessa massa. E esse aqui é o ponto correto da massa. Eu acabei de misturar todo o trigo. Ela fica uma massa mole, por isso que não precisa sovar. Porém, quando eu pego ela que solto, a gente percebe que ela fica um pouquinho elástica, cai num bloquinho que vai se misturando aos poucos com o restante da massa. Precisa ficar nesse ponto para o seu panetone ficar bem fofinho. Com a massa pronta, é só dividir em 2 partes iguais, porque essa massa rende 2 panetones. Se você quiser fazer apenas um, é só dividir os ingredientes pela metade e fazer meia receita. E para esse primeiro panetone, eu vou utilizar 80 gramas de calabresa e aqui eu dei uma leve tostada nela, uma leve dourada, para ela apurar bem o gosto. E vou usar também 70 gramas de queijo coalho, mas você pode utilizar qualquer tipo de queijo, desde que não seja um queijo muito salgado, tá? É uma dica que eu dou, porque se você utilizar um queijo muito salgado, quando assar ele vai apurar mais ainda o sal, tá? O próximo passo é misturar bem esse recheio para que ele fique por toda a massa. Quando você misturar bem o recheio, deixa a massa reservada de lado, pega uma forma de panetone de 500 gramas, tá? É uma forma de papel para panetone forneável que você encontra em todas as lojas de confeitaria e também de produtos descartáveis. E em seguida é só colocar a massa desse panetone dentro. Quando colocar toda a massa, é só dando uma apertada e empurrando para baixo com a colher para a massa ficar bem assentada. Feito isso, o nosso primeiro panetone está pronto. Vamos rechear o segundo.
Para esse recheio, eu vou utilizar 80 gramas de presunto, 70 gramas de queijo. Como eu falei, pode ser qualquer queijo, só não aconselho colocar um muito salgado. Azeitona a gosto, aqui tem mais ou menos umas 2 colheres de sopa. E para finalizar esse recheio, eu vou colocar uma pitada de orégano para dar uma realçada aqui no sabor. Agora eu vou misturar bem esses ingredientes aqui, para o orégano percorrer e se misturar em todo o recheio. Em seguida, vamos fazer o mesmo processo que fizemos no panetone anterior. Coloca o recheio e mistura bem para ele ficar encorpado em toda a massa. Em seguida, com o recheio todo misturado, é só pegar outra forminha para panetone, colocar a massa dentro e depois é só empurrando para baixo ou apertando para ele ficar bem assentado na forma. Vamos pegar agora a forma onde eles vão ser assados, vou colocar os 2 panetones dentro e vou deixar essa massa crescer até faltar um dedo para encostar na ponta da forma de papel, tá certo? Isso vai levar uns 50 minutos mais ou menos ele descansando aqui. Eu cubro com um plástico em cima, porque isso vai fazer um calor e eles vão crescerem mais rápido. E depois de 50 minutos, olha só como eles cresceram. Eu deixei crescer até faltar um dedo para eles chegarem na ponta da forma, tá vendo? Antes de levar para o forno, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui uma gema de ovo e vou começar pincelando os panetones para quando eles assarem, ficar bem dourado por cima. Após pincelar bem os panetones com a gema, eu vou fazer uma decoração em cima para ficar mais bonito e também para eu saber distinguir qual é o sabor, tá certo? No de calabresa, eu coloquei algumas rodelas de calabresa por cima. E no de queijo com presunto, eu polvilhei um pouquinho de orégano e coloquei alguns pedaços de presunto picado. Depois disso, é só levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus, por no mínimo uns 50 minutos ou até que estejam todos dourados, tá? Esse tempo pode variar de forno para forno. E aqui os panetones já estão assados, acabaram de sair do forno e olha só como ficaram bonitos. Vou agora começar partindo para a gente ver como ficou o resultado final dessa nossa receita, tá bom? Vou partir aqui o de queijo com presunto. E olha só que massa super fofinha, bem macia que fica. Parece uma nuvem. Além de ficar super gostoso, isso eu garanto. Eu adoro panetone salgado. Vou abrir também o de calabresa com queijo, para a gente ver como ele ficou por dentro. E olha só como ele fica também super fofinho e bem macio. É um panetone super fácil que todo mundo vai saber fazer. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, caso você esteja chegando agora e ainda não seja inscrito. Fiquem todos com Deus, um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!